escolheu um camarada bom, viu? Uma camaroa, brincadeira. Brincadeira, só brincadeirinha, bem, queridos? Então Deus, ele não é incompetente. Fala assim pro seu irmão, Deus não é incompetente. Ele sabe bem quem ele escolheu. Amém? E aconteceu que certa feita, a palavra do Senhor nos relata que logo após a ceia, o Senhor pôs a toalha sobre o seu colo, encheu uma bacia d'água, como relata aqui, e ele deixou ali naquele lugar e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Quando chegou a vez de Pedro virou e falou: de modo algum, o Senhor vai lavar meus pés. Jesus sabia bem que lá no princípio, aquela serpente feriu o calcanhar, feriu perfeitamente o calcanhar da mulher, feriu perfeitamente o calcanhar daquele homem, a saber, Eva e Adão. Ele é como se eu pudesse dizer assim: imagine um copo que não tem trinca, imagine esse copo sendo você, e aquela água interna é o Espírito Santo. Imagina Satanás vir e quebrar o copo. O que vai acontecer? Vai adiantar de alguma coisa você ter o Espírito Santo, sendo que o pecado que está em você vai lutar contra você ao ponto de você fazer esvair o Espírito Santo e se tornar as virgens todas? Concordam comigo, igreja? Aí Deus sabia perfeitamente que havia um vazamento no calcanhar. Ele sabia perfeitamente disso. E ele lavou os seus discípulos com a palavra, desde o da cabeça, mas não até a planta dos pés. Ele lavou. E ele, então, naquela circunstância, decidiu lavar agora os pés dos seus discípulos. Só que Pedro virou e falou: Senhor, de modo algum permitirei que faça isso comigo. Ao Senhor virou e falou com ele assim: se você não permitir eu fazer isso contigo, tu não tens parte comigo. Aí Pedro, gente, quem concorda comigo, se Pedro não tivesse dito isso, nós não saberíamos que não teria parte com Jesus se não permitisse que lavasse o pé. Quem concorda comigo? Porque se Pedro não tivesse falado: não, Senhor, vai lavar. Aí, logo após, o Senhor falou: se você não deixar lavar, você não tem parte comigo. Jesus escolhe as coisas certas para manifestar aquilo que Ele quer que nos seja ensinado. E a Bíblia fala que a unção que vós recebeste de Deus fica em vós, e não tem necessidade que alguém vos ensine, porque a unção que habita em vós é verdadeira e não é falsa. Assim como ela vos ensinou, nele permaneceis. Amém? Ela te ensina de todas as coisas. Hoje na igreja, eu sou da Despertar da Fé aqui da Saramia, muitos sabem, né, Flavinha? E muitos sabem. E graças ao Senhor Jesus, estou ali amando de Deus, porque eu tinha me retirado por um pouco de lá. Deus me levou para uma outra igreja, estava auxiliando uma pastora como pastor auxiliar. Mas foi então 2 bênçãos lá da igreja me procurar. Eu fiz uma oração, falei: vamos orar ao Senhor, porque o meu desejo não era estar lá mais. Estou falando isso diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do nosso Deus. Só que ali veio então aquelas amadas pedir, eu fiz prova comprovando-se as provas que eu fiz. Logo que eu fiz a prova, veio a resposta. Fiz a prova de novo, veio outra resposta, eu entendi. É a vontade de Deus. Só que o que acontece? Por um acaso, Cristo está limitado às igrejas? Por um acaso, Despertar da Fé vai subir? Qual o nome dessa igreja? Por um acaso, o Rio de Jacinto vai subir? Quem que vai subir, queridos? Aqueles que forem lavados pelo do Cordeiro. O lavar regenerador do Espírito Santo. Está escrito em Tito. Daqui a pouco eu leio para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque não subirá nenhum povo impuro. E Jesus sabia perfeitamente que o nosso querido Pedro estava ainda impuro. Ele sabia que seus discípulos precisavam ser lavados. Porque também, por que você tocou no assunto do tabernáculo, Renato? Porque havia uma bacia no tabernáculo. Logo que você entrava no tabernáculo, tinha a primeira porta, que a Bíblia declara que é o caminho. Passou um pouco o altar do holocausto, onde ali era queimado totalmente, oferecendo ao Senhor. Passou um pouco, tinha bacia. Nas épocas de Moisés, tinha que se lavar as mãos e tinha que se lavar os pés. Concordam? Só que Jesus, Ele é aquele tabernáculo, só que aperfeiçoado, porque a Bíblia declara que aquele tabernáculo era a sombra dele. Ou seja,
o próprio Deus se tabernaculou para hoje você ter todo o poder dentro de você. Amém? Glória a Deus! E a Bíblia declara, como eu vi a amada começando o culto aqui, né? Todo o poder nos foi dado. Na verdade, nos foi conferido, porque é dele o poder. A glória é dele, só foi conferido. A igreja tem um poder, queridos. Quantas vezes eu imagino e penso que lá na NASA ou qualquer outro lugar do mundo, eles tiveram a intenção de apertar uma bomba nuclear para trazer tragédia, mas o Espírito Santo não permitiu. Quantas vezes eu penso, Satanás quis pôr na cabeça de alguém aí, algum piloto, de vir e até mesmo cair sobre essa igreja, mas Jesus não permite. E não é só sobre essa igreja. É raro a gente ver alguma coisa acontecer contra as igrejas de Deus. Quando isso acontece, ou é por permissão, o povo está pronto para suportar aquilo, porque é parte do plano de Deus, mas que por qualquer motivo não acontece. Porque Deus purificou o seu próprio corpo. Você e eu somos corpo do Espírito Santo. Você e eu somos corpo daquele que é o cabeça, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Voltando aqui à questão do nosso querido apóstolo Pedro, então, Deus, quando começou a lavar os pés dele, Jesus via espiritualmente, de uma forma fantástica, rasgos no calcanhar. Ele via que ele precisava meter a mão, porque onde Jesus metia a mão, se você, meu irmão, que está presente aqui, se pôr a mão numa pessoa, a pessoa é abençoada, agora para pensar, Jesus que era a fonte da bênção. Quando ele põe a mão, querido, quando Jesus põe a mão, alguma coisa acontece. Quando Jesus pôs a mão nos pés do nosso querido amado Pedro, eu me imagino, no mundo espiritual, a cicatriz fechando. E o veneno escoando. Amém? Aí a Bíblia fala para você e eu imitar isso. Por que a Bíblia fala para você e eu imitar isso? Porque quando você, submetido a essa ação, tem o ferimento fechado, você está pronto para fechar o ferimento. Concorda comigo? Porque é impossível, tendo travo nos meus olhos, ou melhor, tronco, tentar tirar a trava que ela está nos olhos da Sônia, da nossa Margarete. Amém? É impossível eu tentar fazer alguma coisa, porque não vai dar certo, lá na frente vai romper, e a prova foi Judas. O Senhor falou, nem todos estão limpos, nem todos estão totalmente limpos. Por quê? Houve um momento na carreira de Judas, que ele, sendo o portador da bolsinha dos dinheiros do Senhor, começou a subtrair, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Amém? E ali naquela subtração que ele estava tendo, até mesmo naquele momento em que a amada quebrou um vaso, né, ali ungiu a cabeça do Senhor. A Bíblia também relata que aquela amada, acho que se eu não estou errado, Madalena, se prostrou